Vamos lá, então hoje o tema de hoje vai ser... Guto, você consegue compartilhar com a gente a tela? Obrigada. Técnicas de negociação para a solução de conflitos comerciais internacionais. Então, os tópicos que a gente vai ver hoje é mecanismos de resolução de controvérsia, estratégias de negociação para os conflitos no comércio exterior, zona de possível acordo versus melhor alternativa à negociação de um acordo e as técnicas básicas de negociação. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros. A gente tem um parceiro novo, que é a ABBA, Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores, Associação Comercial e Industrial de Birigui, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, a Federação da Indústria do Estado da Bahia, Federação da Indústria do Estado do Ceará, Investe São Paulo, PNCE e o SEBRAE. Gostaria também de agradecer a participação dos 17 estados que estão aqui conosco e mais 2 países. Vamos lá, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, além da Argentina e Estados Unidos. Só para mencionar também que esse vídeo aqui de hoje, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que é o SP Chamber of Commerce /ACSP. Nós já estamos na 13ª live, todas as outras 12 já estão ali disponíveis, caso vocês tenham interesse em acionar. Eu vou começar então chamando o nosso assessor especial da São Paulo Chamber of Commerce, Maurício Manfri. Ele é advogado, mestre em Direitos Negócios Internacionais, autor do livro Manual de Gestão do Comércio Internacional, diretor executivo da Ultramares, professor universitário de Gestão e Direito do Comércio Internacional, suplente do Conselho Deliberativo do CCX. Bom dia, Maurício. Agora deixo a palavra para você. Obrigada. Muito obrigado, Glória. Agradeço a todos vocês que já estão conosco. Já temos mais de 110 pessoas conosco nesta manhã, dando seguimento, não é, à apresentação e abordagem dos temas essenciais para o bom desempenho e desenvolvimento de nossas atuações internacionais, sejam elas na importação, sejam elas na exportação. E como uma continuidade da última apresentação que fizemos na semana passada, nós pudemos ver exatamente o tema conflitos comerciais internacionais. Por conta do que aprendemos e vimos, nós resolvemos também trazer aqui ao conhecimento de vocês essa nossa grande possibilidade de avançarmos no tema. Com isso, nós temos aí uma apresentação e eu quero apenas lembrar, Guilherme, você pode compartilhar aí a nossa tela. E enquanto o Guilherme vai apresentando a tela, eu vou recordando com vocês. Na semana passada, nós demos início ao nosso trabalho, contando exatamente a respeito de uma pesquisa que nós havíamos realizado, com mais de 50 empresas experientes do comércio internacional, para saber quais eram os principais problemas, né, os principais motivos que haviam. E aí nós tivemos esse resultado aqui, como o Guilherme já apresenta para nós. 36% dos problemas no comércio internacional são decorrentes da falta de pagamento. Depois vem outros assuntos, qualidade de mercadoria, prazo de entrega e assim vamos. E aí nós vimos também quais eram as formas como eles procedem suas soluções. E notamos que 63% dos casos, os operadores do comércio internacional buscam a solução por meio da negociação. E aí veja como cai drasticamente, 63% da negociação, 11% para menor da arbitragem e os outros caminhos. Então, é por isso que nós entendemos, por bem, trazer o tema de hoje, que são técnicas de negociação para a solução de conflitos comerciais internacionais. E para isso temos esses 2 ilustres palestrantes que estão conosco hoje aqui, não é? Que é o Guilherme. Aí, Guilherme, eu vou pedir para você não descompartilhar sua tela para o Gustavo trazer aqui a apresentação, tanto sua como a da Marcela, que são os nossos palestrantes de hoje. E aí, com isso, gente, eu quero mostrar o que nós fomos buscar para vocês. Buscamos aqui
esse apoio especializado, Guilherme Gilsani, já conosco, advogado, consultor jurídico, especialista em direito processual civil, penal e trabalhista pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em direito empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aí de São Paulo, e membro da lista de mediadores de diversas câmaras privadas. E ele é o coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de São Paulo. E temos também a Marcela. E a Marcela, gente, a Marcela que também estará conosco e dará sequência aí na apresentação. Marcela Bampi, ela é advogada, consultora em gestão de conflitos, terapeuta e coach integral sistêmica, especialista em mediação e direito sistêmico pela FGV e pela Faculdade Inovari, em parceria com a Hellinger School, respectivamente. Master Trainer em Gestão de Conflitos Empresariais e analista de perfil de gerenciamento de conflitos. Secretária-geral da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial de São Paulo. Então, gente, estamos em casa. Esses grandes especialistas estão conosco hoje para nos darem exatamente essa brilhante exposição a respeito das técnicas necessárias para que você melhor conduza as suas negociações. Então, diante disso, Guilherme, lhe passo a palavra para que você exponha o tema. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deixa eu só regularizar aqui a apresentação certinha. Agradeço novamente aí o convite da São Paulo Chamber para dar continuidade, né, no que nós falamos na última live sobre os métodos de mediação e arbitragem como solução de conflitos. E agora nós, pelo que foi identificado na pesquisa que o Maurício relatou, 63% dos empresários fazem a negociação direta em relação aos conflitos contratuais. Bom, então nós vamos mostrar para vocês hoje, a negociação não é um conceito dado pelo William Ury em seu livro, Como Chegar ao Sim. A negociação é um meio básico de se conseguir o que se quer de alguém. Isso é um conceito básico e, obviamente, nós vamos trabalhar em cima disso. É um meio de eu conseguir alguma coisa de outra pessoa ou de outra empresa. Basicamente isso. No entanto, a negociação profissional ou a negociação baseada em técnicas, um conceito aplicado, ele é um processo. É um processo que é um conjunto de procedimentos realizados de uma forma lógica e cronológica. Então, nós temos que aprimorar este processo de negociação. E por que aprimorar isso? E aí, para nós que estamos na frente das empresas, que vamos fazer essas negociações. Obviamente, tornar o procedimento de negociação mais eficiente, melhorar o nosso desempenho enquanto negociador. Negociar, gente, aquela pessoa que negocia muito não significa que ela negocia eficientemente, com eficácia, com efetividade, entendeu? Então, a gente precisa estudar e trabalhar técnicas para aumentar a nossa eficiência. Dominando as técnicas de negociação, porque o processo de negociação é uma técnica, e incluir isso nos nossos conceitos automáticos, né? Negociar todo dia, a todo momento, como se fosse andar de bicicleta. Automaticamente, a gente já vai aprimorando essa nova técnica de negociação no nosso dia a dia. Seja dentro das nossas empresas, ou seja, negociando com os nossos contratos internacionais. Bom, a negociação, negociamos o tempo todo na família, na escola, com os vizinhos, no ambiente de trabalho, negociamos, inclusive, quando a gente acorda para discutir que roupa que eu coloco, o que eu vou fazer primeiro, vou escovar o dente, vou tomar um café. Então, nós já acordamos no nosso dia a dia fazendo um processo de negociação. Mas é um processo de negociação sem uma estrutura. E o que a nossa ideia nessa live aqui, passar para vocês uma estrutura dentro de um processo de negociação, uma sequência lógica, para que vocês consigam aplicar essas técnicas e esses conhecimentos no dia a dia dos seus contratos internacionais. E a negociação, como a gente sabe, é a base de todos os métodos de solução de conflitos. Todos os métodos de solução de conflitos, seja
conciliação, mediação, arbitragem, alguns outros dispute boards, a base dele é a base da negociação. Bom, e aí nós pegamos essas técnicas e essas estratégias de negociação e jogamos, em alguns casos, de acordo com a pesquisa realizada, para a gente mostrar como exemplo para vocês. Primeiro, o caso que tem a maior porcentagem de geração de conflito é a falta de pagamento e também a quantidade e a qualidade da mercadoria diferente do que foi contratado. Para isso, gente, nós precisamos aplicar as nossas estratégias. E aqui, senhores, são estratégias. Nós precisamos analisar todo o contexto, toda a nossa percepção, para saber qual é a melhor estratégia que nós vamos utilizar. Isso é uma técnica, isso são... essa estrutura do processo de negociação, ela é baseada na escola de Harvard, tá? Então, é uma coisa estruturada. Então, as estratégias são baseadas de acordo com a nossa posição nos contratos empresariais. Nesse caso, especificamente nos contratos internacionais. E aí nós temos a primeira, aquela estratégia competitiva, que ela é muito utilizada com o intuito de mais para mim e menos para o outro lado. Quanto mais eu conseguir tirar do outro lado, melhor para mim. Essa estratégia ela é muito utilizada naqueles contratos, gente, que não tem relação continuada, em que os parceiros não são muito importantes no nosso negócio. É uma coisa pontual. Uma compra e venda, encaminhando mercadoria para fora uma única vez com um único parceiro, sem uma continuidade nesse relacionamento. Então, todas as propostas que eu vou apresentar à mesa, usando essa estratégia, para melhor para mim e pior para ele. Eu não vou me importar com a continuidade da relação. Tá? Isso esses contratos, compra e venda, entrega de mercadoria, pontual, sem uma relação continuada. Tá? E a nossa comunicação nesses tipos de estratégia, ela é adversarial, é de conflito, é de briga. De briga querendo alcançar o resultado que seja melhor para você. Tá? Outra estratégia que nós vamos apresentar aqui para vocês é a estratégia colaborativa. Essa estratégia você já utiliza naqueles contratos em que você tem um relacionamento já com o seu parceiro comercial. E aí nós não vamos se apegar tanto, gente, na questão financeira. É importante a questão financeira. Mas a manutenção dessa relação é mais importante ainda. Para você não perder a sua credibilidade, para você não perder o seu parceiro comercial lá fora. Talvez seja esse parceiro comercial aquele que banque você, que te ajude quanto mais precisa, ou que faça tipos de negociações diferentes com vocês em seus contratos. Então, a estratégia colaborativa, ela é visando tirar de alguém o que você pretende, mas de uma forma colaborativa. Nós ampliamos o aspecto dessa negociação. Eu vou usar um termo aqui, se me permite, eu não posso ir muito com faca no pescoço. Se eu for com muita faca no pescoço, eu vou perder o contrato e perder o parceiro comercial. Eu tenho que dar opções, uma sensação de ganho também para esse meu parceiro comercial. Isso é muito importante nas relações internacionais. Porque, via de regra, além do preço, tem a credibilidade. Tá? Outra estratégia que utiliza muito num processo de negociação é a estratégia concessiva. A concessiva, nos meios comerciais, eu vejo internacionais, eu vejo pouco utilizada, mas eu vou dar um exemplo aqui no nosso dia a dia aqui do Brasil. Vamos lá. Problemas de telefonia, problemas com
agências de turismo, agências de aviação, empresas aéreas, é assim. Caiu o sinal da televisão ou o meu celular. Tô aqui, eu libero todos os canais para você. Essa é uma estratégia concessiva. Ela está, entre aspas, concedendo alguma coisa para a gente e a gente fica satisfeito, mas para ela, essa concessão não custa absolutamente nada. Então, uma dica para quem for reclamar, fazer alguma ligação para esse pessoal, pode ir na estratégia muito competitiva com eles e quanto mais canal aberto vocês conseguirem, melhor. Então, é uma técnica porque essa concessão dada por essas empresas não vai custar absolutamente mais nada para elas. Tá? E a estratégia evasiva, gente, é aquela que você não tem muito interesse em dar continuidade naquele contrato. Então, ela parte daquelas ameaças de você, não vou negociar mais. Daqui para frente, vou cuidar de outra forma. A sensação é que tanto faz como tanto fez aquele contrato. Também acredito, senhores, que essa é uma estratégia pouco utilizada nas relações internacionais, que nosso foco aqui, creio, pela natureza dos contratos, seria a estratégia competitiva e a estratégia colaborativa são as mais utilizadas perante as relações internacionais por causa das questões, primeiro, de preço e competitividade, de relações únicas e também da trabalhar de forma colaborativa com aqueles parceiros comerciais que nós já temos vínculo há algum tempo. Então, essas são as estratégias dentro de um processo de negociação. No entanto, nós entramos aqui dentro de mesmo utilizando essas estratégias, mesmo utilizando análise do contrato, nós não podemos também trabalhar fora de uma zona do possível acordo que nós chamamos aqui a ZOPA. Essa zona do possível acordo, ela só deve ser trabalhada, quer dizer, trabalhamos dentro dela, porque se a gente imaginar fazer qualquer tipo de acordo fora dessa zona do possível, provavelmente essa negociação não vai ser frutífera. E aí nós colocamos, o Maurício vai falar um pouquinho do exemplo. Basicamente, eu agradeço até aqui, porque exatamente aquilo que nós temos vivenciado, não é? Nós, operadores do comércio internacional, o maior problema, como nós vimos, é a falta de pagamento. A falta de pagamento, você exportador, você sofre com a falta de pagamento e, eventualmente, quando você é o importador, eventualmente você pode também causar esse problema não efetivando seu pagamento. Então, nós trouxemos aqui um caso verídico, não é verídico, mas é um caso do nosso cotidiano, é a falta de pagamento. Uma empresa no Brasil, veja só, veja se você identifica a situação. Empresa no Brasil fecha a venda internacional para a empresa argentina. O argentino é importador, você brasileiro é exportador. Condição de pagamento é definida como COD, Cash on Delivery, pagamento na entrega. Então, você resolveu que deu essa chance, essa oportunidade para o seu cliente, falando, eu vou entregar a mercadoria, embarque rodoviário, mercadoria vai chegar aí e você vai efetivar o pagamento assim que você receber. Combinado? Combinado, senhor. Sempre a la ordem. E aí, vamos. Preparem que o próximo caso é o contrário, tá, gente? Eu vou colocar o argentino na situação aqui de benefício, ok? Mas só para começar aqui, nós aquecermos as nossas ideias. E aí, com isso, o pagamento da entrega, o que aconteceu? Mercadoria foi embarcada por rodoviária, chega ao destinatário, o pagamento não aconteceu. Veja, temos aí, obviamente, um problema originário, né? Que é a falta de um contrato bem estabelecido, que concedesse garantias de cobrança e recebimento. Não foi feito. A nossa realidade, como nós muito bem sabemos, se isso fosse tratado antes da operação acontecer, nós teríamos muito menos problemas no pagamento. Mas nós não temos essas cautelas. Nós somos ávidos por vender, queremos vender rápido. E aí eu concedo, eu entro naquela questão concessiva. Eu concedo o prazo que o cliente quer para pegar o pedido.
Só que aí eu fiquei na mão, não recebi. Não tinha uma carta de crédito para garantir, não tinha um pagamento antecipado para garantir, obviamente, e não tinha uma cobrança bancária, porque mesmo que tivesse, eu não tenho instrumento para reter a mercadoria em lugar nenhum. É inócuo, é um esforço e uma despesa sem sentido. Diante disso, como resolver? E aí eu passo para o Guilherme nos oferecer aí o caminho de como tentar solucionar essa situação. Bom, a zona do possível acordo, nós vamos estudar quando acontecem a sua proposta com a proposta da outra parte. E nós falamos aqui da informação reservada, né, da reservation point. Então, nós não podemos revelar o que nós podemos, até onde nós podemos alcançar. Por exemplo, no caso dado, quando você contratou a venda lá para a Argentina, você quer o pagamento à vista disso. A sua intenção, o seu objetivo é o pagamento à vista. No entanto, você consegue até conceder 60 dias para receber esse valor. Esses 60 dias é o seu limite. Isso, obviamente, senhores, isso não pode ser revelado. Isso é na sua estratégia de negociação, é a carta na manga que você tem para um possível conflito deste contrato. Então, isso tem que ser desenhado em qualquer processo de negociação. Entendeu como que o processo de negociação ele é cheio de procedimentos? Do outro lado, nós temos também que o objetivo do nosso importador lá da Argentina é pagar esse contrato em 90 dias. No entanto, ele também tem uma carta na manga, que ele poderia pagar esse contrato em até 45 dias. E dentro do processo de negociação, essas informações começam a aparecer, começam a ser colocadas na mesa. Então, a partir do momento que você identifica o meu objetivo e qual é o limite que eu posso alcançar, e qual é o objetivo da parte contrária e qual é o limite que ele pode alcançar, apareceu a famosa zona do possível acordo. Gente, nós não podemos, a partir do momento que nós identificamos essa zona do possível acordo, nós não podemos trabalhar absolutamente nada com propostas fora dela. Nós vamos ter que negociar o limite de 40, dentro do limite de 45 com o limite de 60. Ok? Então, o que acontece em muitas negociações? Depois de identificado aonde a gente tem material para trabalhar, a gente começa a esticar a corda para fora dessa zona de possível acordo. E aí as negociações caem por terra. Você não tem futuro com essas negociações a partir do momento que se identifica aonde as vontades se unem. Então, a partir deste momento, isso é uma técnica que a gente utiliza num processo de negociação, que, identificando a zona do possível acordo, trabalhe dentro dela. Tá? Essa é uma orientação. Então, assim, todo o processo você tem que ter o que você quer e também na carta da manga aonde você chega. Isso é muito importante em todo o processo de negociação. Tá? E aí, dentro desse processo de negociação, você também vai utilizar todas as estratégias e todas as técnicas disponíveis para alcançar os seus objetivos. Tá? Além disso, existe uma outra técnica, uma outra regra de negociação, que é a melhor alternativa à negociação de acordo. E aí o Maurício também fez um exemplo que é muito do cotidiano de vocês, e aí eu passo a palavra para o Maurício. Obrigado. Bom, a segunda maior causa de conflitos comerciais internacionais, gente, é exatamente a questão de quantidade e qualidade de mercadoria. São dois dos problemas, dentre os 6 problemas, são 2 deles dentro do tema mercadoria. E aqui eu coloco a situação exatamente do dia a dia, mas um caso do cotidiano.
qualidade e quantidade de mercadoria difere do combinado. Veja, aí agora a empresa argentina fecha uma venda internacional de 16 mil quilos de limão Tahiti médio de casca fina embalados em caixas de 20 quilos para a empresa no Brasil. Ou seja, na verdade é o pedido. O argentino está comprando agora. O argentino é o cliente e o brasileiro é o fornecedor. O argentino é o importador e o brasileiro é o exportador. O pagamento antecipado, aqui no nosso exemplo aqui, o pessoal que montou aqui nosso slide deu uma invertida, que eu estou querendo beneficiar aqui o argentino no exemplo, tá bem? Então entendam, o argentino mandou o pagamento antecipado, o brasileiro recebeu o pagamento antecipado e embarcou. Lembram que é rodoviário? Então saiu de São Paulo, entrou na carreta, chegou lá em Buenos Aires, chegou 15.400 quilos. Havia sido combinado 16 mil. Foi determinado que fosse o limão Tahiti médio de casca fina, embalado em caixa de 20 quilos. Chegou lá, tamanho diverso, casca rugosa. Vocês que são do setor do agronegócio sabem muito bem a diferença disso. E mais um detalhe, não está aqui no exemplo, mas mais um detalhe. Não eram só caixas de 20, tinha caixa com 20, tinha caixa com 10, tinha caixa com 15, totalmente fora dos padrões. O que acontece? O cliente argentino pagou antecipadamente. Qual é o caminho? O argentino está no prejuízo agora. A empresa vendedora brasileira, ela não cumpriu aquilo que se comprometeu e pelo que recebeu. E agora, Guilherme, o que eu faço? Eu argentino, estou no prejuízo. Por quê? O limão da casca fina, tamanho médio, eu poderia vender por 10. E este aqui que me chegou, eu só posso vender por 8 no máximo. Sem falar que eu estou no prejuízo de 600 quilos de mercadoria. Guilherme, como eu resolvo isso? Bom, aqui também a gente tem que preparar, dentro da estrutura do processo de negociação, algumas alternativas daquele acordo já estabelecido. Nesse caso, nós temos que criar opções, gerar opções dentro daquilo que foi combinado e não foi entregue. Por exemplo, aqui nós poderíamos imaginar que poderia ter uma compensação numa próxima compra, poderia ganhar um bônus numa próxima compra em relação aos quilos que não foram entregues, ou uma compensação em dinheiro ou em quantidade pela qualidade inferior ou em qualidade diferente do que foi colocado. Essas questões, gente, vocês têm que estar todos mapeados, porque isso está fora do nosso controle. A gente só vai receber isso quando acontecer o recebimento da carga, no exemplo citado. Então, assim, eu preciso mapear isso dentro do meu processo de negociação, porque eu vou ligar para a parte contrária e falar, olha, eu te paguei por 16 mil quilos, você não me entregou a qualidade combinada, e o que nós vamos fazer? E você tem que estar isso mapeado para poder fazer as propostas dentro daquilo lá que vai te satisfazer. É importante, Guilherme, permita aqui uma intervenção, é importante entender o seguinte, foi o primeiro negócio entre nós. Eu confiei em você, te paguei antecipado, você bateu o pé para não ficar no primeiro problema, né, que é a falta de pagamento, você bateu o pé e fez com que eu pagasse antecipado. Eu paguei antecipado. Só que agora você não cumpriu a sua parte. Você, vendedor, não cumpriu sua parte. Você, então, deixou no prejuízo. Agora pense, foi nosso primeiro negócio. Você ainda quer fazer negócio comigo? Eu, a partir desse momento, não quero mais fazer negócio com você. Você quer manter o cliente? Você quer reconquistar o cliente? Então, esse é um outro elemento na negociação que é um fator importantíssimo para que você, como sendo a parte que causou o dano, você entenda. Essa relação é importante para mim, vou tentar restaurar, você vai fazer como o Guilherme sugeriu. Propõe aí, reconheça, foi um erro, essa carga não era a sua, seu caminhão. Nesse momento, gente, o vendedor ele acha a história correta da situação. Para dizer, erro foi meu, fique tranquilo, na próxima
Aí você vai ter que, obviamente, entrar naquela situação de acordo. Na próximo embarque que o cara não vai te pagar antecipado, esquece que ele vai te pagar antecipado. No próximo você vai ter que topar, correr um risco aí, de que ele leve tempo para te pagar, mas você vai ter que mandar um produto de qualidade, na quantidade combinada, com a bonificação que ficou faltando da vez passada, para que aí ele te dê aí, depois disso, um chá de canseira para pagar, mas vocês vão retomar o relacionamento comercial. Então, este é um dos meios também, não é, Guilherme, que a gente encontra para uma melhor alternativa. Devolvo aí a palavra, Guilherme. Essa questão, assim, nós primeiro temos que tomar todo o cuidado, eu acho que nós falamos bastante na última live, que é, assim, na confecção do contrato, gente. Nós começamos tudo isso na confecção do contrato. Se tiver um contrato ajustado, bem redigido, com as condições e cláusulas bem colocadas, principalmente na questão de possíveis cláusulas de resolução de conflitos, seja por mediação, seja por arbitragem, ou mesmo por judiciário, que, no nosso entender, é a menos indicada neste caso, nesses casos de conflito, mas que seja um judiciário, que você conheça o judiciário local, a gente consegue mitigar esses desgastes nos processos. Mas se não tiver nada disso estabelecido, essas propostas, essas estratégias de acordo, elas têm que ser muito bem estruturadas, porque vai haver uma inversão de papéis na próxima negociação. E se você não tiver interesse de negociar, de se manter o relacionamento com esse parceiro, ok, você vai usar uma outra estratégia competitiva ou evasiva, levanta da mesa e sai, e vamos esperar as consequências legais e do mercado. Agora, se o parceiro é interessante, se o parceiro é de longa data, ou você quer ter a manutenção desse relacionamento, você vai se inverter no papel do contrato, usar muitas estratégias colaborativas para ter a percepção de ganho para ele também, para não ter esse problema. Mas isso você tem que estar mapeado na hora que você pega no mão no telefone e começa a falar com a parte contrária. Isso são técnicas, gente. Exato. Guilherme, permita mais uma intervenção, desculpe. Claro. Eu já vi aqui no nosso chat algumas pessoas já falando desse assunto. O pessoal ficou empolgado aqui. Então, alguns estão dizendo, peraí, mas como assim? Como que saiu 15.400? Toda a documentação, um de vocês aí que mencionou, toda a documentação saiu com 16 mil. Toda a documentação. Packing list saiu dizendo que estava na embalagem. Qual é o grande problema? Num processo rodoviário, gente, os controles, eles são um pouco mais suaves dentro da sua rigidez. Porque você tem transbordo de caminhão, você tem carga de um lado para o outro, você tem muitas vezes o pesar do caminhão como um todo, com um tanque cheio, com um tanque vazio, então existe uma previsão de diferença, uma variação até X% é por conta do tipo de transporte. E aí, quando que se apura de falta a falta? É exatamente na hora que você descarrega a mercadoria e aí o comprador vai ver, eu comprei 16 mil, tem 16 mil aí? E aí, então, você nota essa problemática. Outros, inclusive, já nessa sua ideia, Guilherme, que foi o que nós falamos, né? Prepare-se com um bom contrato. Coloque as condições. E aí nós falamos, como é que eu resolvo um problema desse de qualidade e quantidade de mercadoria? Inspeção. Um dos nossos participantes já fez também, inclusive, esse comentário. E nós já antevimos, não é? Essa condição. Falta de pagamento do exemplo anterior, mesma coisa. Existem várias formas de você se precaver para que evite a falta de pagamento. O problema é que, muitas vezes, na avidez de fecharmos o negócio, somos concessivos. Não é? Abrimos mão de algumas garantias. Não, vai, pode ir, tem problema não. Só que aí depois o conflito está estabelecido e alguém sai no prejuízo. Devolva aí, Guilherme. Obrigado. O que é importante nesse contexto, Maurício, explicar para todos, é que às vezes aquele contrato, aquele ganho financeiro, ele não pode ser o mais importante da relação, em alguns casos. Nós temos que tomar esses cuidados, porque assim, nossa, estou fazendo o contrato da minha vida. E, na verdade, esse contrato tem que ser muito bem analisado e analisar os riscos também, tem que estar mapeado isso no processo de contratação, os eventuais riscos, para você, se tiver algum tipo de prejuízo, que esse prejuízo seja mitigado ou seja resolvido de uma forma que seja conveniente para todo mundo dentro do contrato. Tá?
Senhores, agora nós estamos falando de técnicas. Nós falamos de conceito, falamos de estratégia dentro de um processo de negociação. Qual é a estratégia mais adequada, dependendo da sua posição no contrato e da sua intenção em relação às pessoas. E agora, técnicas. Primeiro, separar as pessoas do problema. O meu problema não é com a pessoa do argentino, vamos usar esse exemplo. O meu problema é que não houve pagamento do meu contrato. Ponto. Eu não posso colocar a pessoa acima do problema do contrato. Porque você vai ter um problema, um outro conflito pessoal. Você não vai resolver o seu e vai gerar um outro pessoal. E aí, partindo para o lado pessoal, senhores, a probabilidade de resolução desse conflito é muito pequena. Então, isso você tem que afastar de primeiro. A culpa não é da pessoa. Eu tenho que trazer essa pessoa para o meu lado para a gente poder negociar, para a gente poder tratar isso e resolver de forma que seja bom para todo mundo. Interesses. Realmente, o que eu quero nesse conflito? O que eu quero neste contrato? Usando o exemplo, o pagamento à vista é a minha posição. Mas se eu não pagar à vista e eu tiver a manutenção daquele parceiro comercial, esse é o interessante para mim. Então, eu preciso saber o que realmente eu quero daquele contrato. Se for uma questão financeira, ótimo, exemplo, vamos trabalhar em cima da questão financeira. Se você quiser receber metade do produto, ok, vamos trabalhar em cima da metade do produto. A gente precisa perceber qual é o interesse, tá? E o interesse, a gente tem que trabalhar muito para descobrir qual é o interesse dentro de qualquer tipo de conflito. O que primeiro parece, o que primeiro vem, e a Marcela vai falar um pouquinho mais, é a questão da posição. E a posição tem que ser tirada de lado e surgir o interesse daquele conflito. Opções é uma técnica. Você tem que gerar opções de ganho mútuo para todos os contratantes. Ou ter uma percepção, passar para a parte contrária, que ele também está ganhando. Óbvio que nós estamos falando de negociação e a negociação sempre tem um que ganha e outro que perde. Ponto. Não, a balança não é tanto equilibrada. Mesmo essa pessoa perdendo, você tem que passar para ela uma condição que ela também está tirando alguma vantagem dentro daquele contrato. Tá? Ela está perdendo, mas está ganhando, vamos dizer dessa forma. Então, é uma percepção, uma geração de opções de ganho mútuo. Tá? Olha, eu não te pago isso agora, mas no próximo contrato que a gente firmar, eu te dou uma condição melhor, eu te entrego em menor prazo, eu te pago em valor maior, a qualidade do produto. Então, isso tem que ser uma estratégia, é uma técnica que você faz. E, obviamente, o mais importante aí são os critérios. A gente tem que insistir em critérios objetivos. Nessa carga de limão que foi usada como exemplo, esse critério, não adianta falar que uma carga que custa $1.000, vou usar um preço bem baixo, e você querer cobrar nessa negociação $500 mil. É baseado em quê? Então, os critérios objetivos nós estamos usando assim, qual é a tabela utilizada para comercialização de limão, para exportação de limão? Qual é a tabela para comercialização de carro, importação e exportação de carro? Então, isso são critérios objetivos que não faz com que a negociação extrapole qualquer senso de normalidade. Tá? Então, a gente inicia toda a negociação falando, olha, esse preço está conforme, está em desacordo com as regras estabelecidas no comércio internacional. Esses custos, não é a normalidade. Então, a normalidade é esse. Se você quiser começar a negociar dentro dessa normalidade, nós vamos iniciar. Então, você já, entre aspas, pessoas, nós já enquadramos os nossos parceiros. Tá? Então, essas são técnicas básicas. Separar as pessoas do problema, focar no interesse do contrato, geração de ganhos mútuos e critérios objetivos. E aí, para mostrar para vocês que
a negociação é um processo com estratégias, com técnicas, com possibilidades de trabalhar a zona do possível acordo ou alternativas daquele acordo não alcançado, este é um processo, é o desenho de um processo de negociação. Iniciamos com a consciência do conflito, qual é a minha necessidade daquele contrato, quais são os meus objetivos daquele contrato para poder identificar a zona do possível acordo, quais são os meus limites, e aí nós vamos selecionar as estratégias. Olha, esse contrato, a minha posição deste contrato é superior à posição do meu, entre aspas, adversário. Então, eu quero, neste contrato, utilizar a estratégia competitiva. O meu poder é maior, então quanto mais eu tirar dele, melhor para mim. Não, esse parceiro comercial é um parceiro de 20 anos. Então, nós precisamos adotar a estratégia assim. E depois você começa o planejamento, e esse planejamento você tem que analisar quem está do outro lado. Qual é a possível estratégia que ele tem, qual é a necessidade daquela pessoa do outro lado e quais seriam os objetivos dele. Isso tem que estar mapeado antes de você pegar o telefone e negociar, antes de você sentar em qualquer mesa para negociar. É estruturado. E aí você começa a negociação, apresentação de propostas, depois com as propostas na mesa vem a avaliação dessas propostas. E aí você só tem três alternativas, que é o fechamento do acordo, o impasse ou uma nova rodada. O impasse é que não vai ser acordo, não vai ter nada acordo. E aí nós voltamos naquela garantia contratual. O contrato bem feito, quando surge o impasse, ele já inicia um procedimento de mediação, um procedimento de arbitragem, seja lá qual for a forma de resolução de conflito dele. Mas ele precisa ter um contrato com garantia e segurança jurídica para você, inclusive, entrar em qualquer mesa de negociação. Vamos começar uma nova rodada? Começamos uma nova rodada. Essa nova rodada, nós vamos só tratar desta nova rodada do que já não foi ajustado. O que já foi ajustado nessa primeira roda de negociação, eu costumo falar, nós não levantamos mais defunto. Uma vez acordados, nós não podemos voltar atrás do que já foi ajustado. Então, senhores, nas próximas negociações, aquelas empresas que utilizam 62% de negociação direta, essas são algumas orientações que nós damos de estruturar um plano de negociação, estruturar o processo de negociação desses contratos em conflitos. Eu fico por aqui, Maurício, Glória, eu passo agora para a Marcela, ela vai dar continuidade e fico à disposição ao final para responder qualquer pergunta. Joia, agradecemos até aqui. Você pode, por favor, aí, Joia, já descompartilhou a tela. Marcela, está contigo agora para dar continuidade. Por favor, compartilhe a sua tela. Conseguem ver? Tudo certo? Tudo certo, muito obrigado. Bom dia a todos. Como já fizeram aí uma brilhante apresentação sobre o meu currículo, sobre quem eu sou, meu nome é Marcela. Além de consultora, hoje eu estou responsável pela parte operacional e técnica da Câmara da Associação Comercial de São Paulo. Queria agradecer imensamente o convite. Estamos trabalhando aí dentro da mesma casa e pensando nisso, já na estratégia da negociação, quando a Câmara é beneficiada, a São Paulo Chamber também, quando a São Paulo Chamber é beneficiada, a Câmara também. Estamos aumentando o nosso bolo aqui dentro da negociação interna da casa. Eu vou tentar ser o mais rápida e precisa possível, porque eu sei que o nosso tempo está curto. Já me colocando à disposição, como o Guilherme falou, no final ou após essa apresentação para tirar dúvidas, para conversar com vocês, o que for necessário. Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês depois. A minha parte, ela é geralmente um pouquinho a mais chata, que a gente fala especificamente de conflitos. Eu gosto muito dessa frase, eu não sei se ela é de algum autor, mas eu posso intitulá-la como minha, que é: um bom negociador é também um bom gestor de conflitos. Não tem como a gente falar de negociação, de processos de negociação, sem falar de gestão de conflitos.
O que isso quer dizer? A gente se adiantou um pouco na apresentação, que é justamente o foco dessa apresentação, mas sem entender o que é um conflito, sem entender como preveni-los ou, quando eles ocorrerem, como remediá-los, não tem como a gente fazer um bom processo de negociação. Os conflitos, eles são inerentes a qualquer relação, qualquer interação social humana. Então, não tem como evitá-los. Não tem como... Quando eles existem, não tem como eles deixarem de existir. Então, aqui a gente fala que não é possível eliminá-lo. É possível reduzir os efeitos danosos e aproveitar a sua ocorrência para potencializar os efeitos, como, por exemplo, estreitar uma relação comercial. Então, o bom gestor de conflitos, ele consegue identificar, eu falo que com a prática a gente consegue até antecipar a efetiva ocorrência de um conflito, e ele pode atuar de modo preventivo e resolutivo. Então, como o próprio Guilherme falou aí nessa questão de posição e interesse, o conflito, ele nunca é exatamente aquilo que está se apresentando para nós. Aquilo que no final a gente consegue identificar como, por exemplo, um mero atraso no pagamento. Quando a gente vai investigar, quando a gente se dispõe a investigar o que está por trás, a gente identifica assim como num iceberg, muito mais. A parte de baixo, a parte que está oculta de um conflito, ela é muito maior do que aquilo que a gente consegue visualizar, do que aquilo que uma parte está demonstrando ser o problema de uma situação, ser o problema de um atraso de uma entrega, ser um problema na qualidade técnica ou na capacidade dessa empresa. Então, nenhum conflito ele é como se apresenta nessa superfície. Como um iceberg, a parte oculta é muito maior que a visível. Esse conceito ele é bem divulgado, bem disseminado em todas as questões de negociação, mediação, mas quando a gente se coloca nessa posição de identificar e investigar o que está por trás de forma natural e espontânea, isso facilita muito o processo de negociação. Então, sempre tenham em mente que aquilo que a gente está identificando, aquilo que a parte está mostrando para nós, não é uma parte muito pequena do que está por trás daquele conflito. Então, os interesses, como vocês podem ver, é muito maior. E quando a gente está trabalhando numa gestão de conflitos ou até numa negociação, o ideal é que a gente permaneça identificando, procurando e trabalhando e negociando em cima de interesses e não só das posições. Se a gente trabalha só em cima de posições, a gente não sai desse lugar, não sai do enfrentamento, do confrontamento. Então, a nossa negociação ela fica muito restrita, por exemplo, a valores. Então, a intenção é que a gente amplie. Como a gente amplia? Através dos interesses, do que está por baixo da água, como um iceberg. O que eu costumo dizer nos meus cursos? É muito importante a gente identificar a ocorrência de conflitos. Esses conflitos, eles podem ser tanto na esfera pessoal como na esfera profissional. Pode ser um conflito que a empresa está ocorrendo ou até as pessoas que estão representando aquela empresa estão vivenciando. Então, quando você já tem naturalmente essa percepção de que um conflito está prestes a ocorrer, como, por exemplo, essa questão da qualidade, da capacidade, da entrega do valor, você consegue se antecipar. Como a gente identifica? Os slides aqui, só para dar esclarecer para vocês, a minha intenção não é ler as informações que estão nos slides, por isso que eles vão ser disponibilizados para vocês, mas eu tentei deixar aqui o máximo de informações para vocês terem como recursos, se vocês precisarem. Principal indício de que há um conflito, seja na esfera pessoal ou profissional dentro de uma empresa. A pessoa demora para retornar as mensagens, demora para responder seus e-mails, evita suas ligações, está atrasando sim o pagamento, ela possui pendências e inadimplências ou mais. Uma pessoa que está ali adotando uma postura hostil, ela está ameaçando, está adotando uma postura e está exigindo que você adote ou siga determinada sequência de fatos, de tomar partido de alguma... É como o Guilherme falou, é a estratégia que é mais agressiva. Então, é importante você identificar se aquela empresa eventualmente não está respondendo suas mensagens, está evitando suas ligações, demora para responder o e-mail, é o momento de você começar a pensar de forma estratégica nessa situação. O conflito, ele possui em qualquer relação, em qualquer ser humano, um caminho muito fácil da gente identificar. Então, cada ser humano, ele possui uma reação diferente ao conflito.
uma reação que é automática e que onde a gente pode trabalhar para evitar um conflito. Quando a gente está numa mesa de negociação, dependendo da postura, dependendo do que a outra parte está adotando, isso vai desencadear uma reação em nós ou na outra pessoa. E se a gente quer evitar que a negociação ela fique de forma agressiva e que ela seja colaborativa e que todos ganhem, é preciso que a gente comece a também pensar e mudar como a gente está reagindo e como a gente está adotando uma postura dentro dessa mesa de negociação. Então, a situação ou o gatilho, que é único de cada um, ele dispara o que a gente chama de uma percepção de ameaça. Essa percepção de ameaça, naturalmente, ela desenvolve e acarreta uma emoção, que é natural. A emoção provoca uma reação. A reação é um comportamento. Esse comportamento, ele pode ser generalizando no ser humano de fuga ou de ataque. O ataque é ameaça, é a postura hostil. A fuga, o que é? Evitar as ligações, não responder os e-mails. Ou também, que a gente é menos comum, que a gente percebe dentro de uma mesa de negociação, também a paralisia. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês só o ataque ou a fuga. Então, é muito natural, você começa a perceber se você está vivendo um conflito ou se a outra parte está numa situação de conflito, naturalmente ela vai adotar, ela está se sentindo ameaçada e naturalmente ela vai adotar essas duas posturas, ou de ataque ou de fuga. E é aí que a gente pode trabalhar. A gente não pode trabalhar na nossa percepção de ameaça, nem pode trabalhar na emoção que eventualmente essa percepção vai desencadear. A gente pode trabalhar na nossa reação. E se a gente trabalhar na nossa reação para evitar a fuga ou o ataque, a gente pode trabalhar, inclusive, na própria reação da outra parte. Então, se a gente percebe que a outra parte está reagindo automaticamente por qualquer motivo que seja que a gente ainda não sabe, que a gente está investigando, que está por baixo da superfície, é importante que a gente, que quer, sim, uma solução eficaz, que quer resolver o conflito, que a gente trabalhe nas nossas reações. E tenha clareza para identificar também as reações da outra parte. Tendo clareza do que é conflito, quais as suas reações e quais são os seus gatilhos, você já tem, eu diria que você já está no nosso sistema automático de gestão de conflitos, que é muito mais fácil, que é algo natural que você faz, que a gente fala que são as habilidades comuns que a gente tem de comunicação, de gestão de conflitos. Então, esse a gente não precisa investir muito, não precisa investir nosso tempo e os nossos recursos para dar atenção ou resolver. O sistema informal, que é o que a gente chama de negociação direta, ou a mediação interna dentro de uma empresa, ou a empresa que tem uma área competente que só entra para gerir conflitos, ou uma empresa, dentro da empresa tem várias áreas, né, dentro da capacidade de negociação, ou a área financeira, ou até a qualidade do produto. Então, é importante você envolver cada uma das pessoas que tem as habilidades, o elemento essencial para ajudar e colaborar nessa negociação, permanecendo a negociação, a gestão do conflito dentro da empresa. Então, por isso que é importante, além de participar de uma palestra, buscar, sim, aprimoramento, buscar nesse meio da nossa pirâmide, desenvolver essas habilidades, para que cada vez mais ela passe a ser automática e natural. E o nosso sistema formal, que é quando a gente envolve, sim, especialistas, quando a gente contrata advogados, quando a gente utiliza de um processo de mediação, arbitragem ou até judicial. Aqui a gente costuma falar que esses ruídos do dia a dia, a gente não tem que dar tanta importância, e se não dá tanta importância, a gente não pode investir tanto tempo, tanto dinheiro e tantos recursos nesses desgastes. Dentro da divergência, por exemplo, no caso que já foi trazido aqui, com relação à quantidade, com relação ao valor, com relação ao prazo de pagamento, é nesse lugar, nesse meio da pirâmide que você deve sim investir o seu tempo e os seus recursos e aprimorar suas habilidades de negociação e gestão de conflitos. Quando já foi utilizado todas as suas habilidades, já foi trazido para dentro da mesa de negociação as pessoas que estão capacitadas a ajudar, e mesmo assim não foi possível encontrar uma solução, é o que a gente chama de crise. É onde a situação saiu do controle da empresa. E é só aí, nessa ponta, que a gente chama um especialista, que é mais ou menos o topo do iceberg, que a gente falou para vocês, é quando a negociação ela está só discutindo posições. Quando a gente já
trabalhou nos interesses, quando a gente já ampliou as possibilidades de ganhos e mesmo assim a gente não teve uma solução. Aí é o ideal a gente chamar um especialista e sim ter, se possível, dentro do contrato, a previsão de como solucionar de forma mais eficaz essa situação, esse conflito. Bom, eu vou passar um pouco, o conteúdo é muito extenso, a gente poderia falar de várias habilidades, de várias ferramentas para ajudá-los, mas a ideia aqui é dar uma pincelada para vocês. O que eu gosto de falar é sempre ser curioso. Para resolver qualquer conflito, para resolver qualquer negociação, seja curioso. Porque a certeza de quem é culpado, de quem não é culpado, do qual é o problema da empresa ou qual é o problema daquela pessoa, não vai te ajudar. E nem vai ajudar o outro lado. Então, seja sempre curioso. Essa frase eu não sei, é desconhecida, mas eu gosto muito dela. Então, a certeza nos tranca do lado de fora da história deles e a curiosidade nos deixa entrar. E da mesma forma da nossa própria história, né? Ela deixa a gente, abre possibilidades, a curiosidade. Então, sejam curiosos para investigar o que está por trás daquela situação que se apresentou. Por mais que seja simples, seja apenas a divergência de um pagamento. Quando a gente fala de gestão de conflitos e todas essas habilidades que são importantes da gente desenvolver, seja na nossa esfera pessoal ou profissional, a gente está falando de uma nova cultura, de novos paradigmas. Eu trago aqui alguns exemplos que eu vou deixar para vocês lerem com calma depois, que é você cada vez mais trazer esses novos paradigmas para o seu dia a dia, porque vai facilitar muito quando você se vir dentro de um conflito ou dentro de uma situação que você precisa negociar, que você precisa utilizar suas habilidades. Alguns exemplos aqui, só para ficar mais fácil de entender. Quando a gente está discutindo quem foi certo, quem foi errado, quem é culpado, quem não é culpado, a gente não sai do confrontamento, a gente não sai das posições. Quando a gente se reúne para enfrentar um problema, quando a gente senta na mesa e fala assim, tudo bem, eu não posso te pagar, ou eu não posso te pagar da forma como você está querendo. Como a gente pode resolver isso? E a pessoa também traz quais são os interesses dela, o que está na mesa, é muito mais fácil. Quando a gente esclarece qual que é o nosso verdadeiro interesse e qual a nossa contribuição para aquela situação, fica muito mais fácil da gente resolver. Então, ao invés da gente pensar no que aconteceu, na falha da entrega, na falha do pagamento, e a gente se concentrar em como resolver, parece simples quando a gente fala, mas quando a gente está vivendo a situação, é muito mais fácil a gente focar em resolver o problema e focar no problema do que focar no futuro e na solução. Como o Guilherme já falou, criar opções sempre de ganhos mútuos. Como vocês trouxeram aqui no exemplo do limão, né? Eu ia falar laranjas. Do limão, muitos trouxeram aqui a questão fiscal. Muitas vezes a empresa, ela não está... Os 400 quilos que veio faltando do limão, talvez não seja o maior problema da empresa, mas sim a questão fiscal. Então, se você identifica que o problema é a questão fiscal, como resolver isso? Como focar efetivamente nessa resolução e aí depois partir para a compensação dessa quantidade que veio faltando. Então, muitas vezes o que está por trás não é aquilo que a parte está apresentando. E quando você tem claro qual que é o seu interesse, qual que é a necessidade que você precisa ser resolvida e atingida naquela situação, fica muito mais fácil. E lembrando sempre que de um conflito, muitas vezes, pode vir uma parceria, estreitar uma relação, e quando você adota essa nova cultura, esse novo paradigma, isso é muito, muito interessante dentro das relações comerciais. Muitas vezes, uma empresa que está passando por dificuldades, se ela tem uma relação mais próxima, se ela é considerada um parceiro seu, provavelmente ela vai priorizar resolver a sua demanda, o seu conflito, do que de uma outra empresa que talvez não seja um parceiro, que talvez não tenha uma relação tão estreita com você. Por isso que é importante essa prevenção e manter sempre essa relação próxima, essa relação desses novos paradigmas, para que qualquer problema, os esforços sejam conjuntos e sejam comuns para resolver, porque ninguém quer perder um parceiro e todo mundo quer que a empresa seja saudável e continue ativa no mercado. Eu vi que alguém comentou aqui, não lembro o nome, mas comentou sobre essa frase que eu gosto bastante, que resume bem essa questão de mudança de cultura e de paradigma, que é eu contra você, para nós contra o problema. Na dúvida,
tragam essa frase que ela resume bem e facilita bastante quando a gente precisa gerir ou prevenir qualquer conflito, seja numa esfera pessoal ou profissional. Eu trouxe alguns exemplos aqui de habilidades básicas, atitudes básicas, que são desenvolvidas sim com a prática, que são desenvolvidas com cursos. A gente tem o EAD da São Paulo Chamber, a gente tem os cursos de mediação e de negociação da Câmara. Procurem sempre aprimorar. Eu acho que não é pontual, não é só um curso. Essas habilidades precisam estar sempre sendo desenvolvidas. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Uma delas que eu gosto bastante é lembrar que tanto a negociação como a gestão ou a prevenção do conflitos precisa ser realizada de forma estratégica. Então, quando você vai fazer uma ligação para outra parte, para, por exemplo, negociar o pagamento, faça essa ligação preparado, planeje essa ligação, planeje o melhor horário, confirme com essa pessoa se ela está disponível, se ela vai ter tempo para te ouvir. Então, assim, eu vejo muitas vezes a gente faz uma ligação e não sabe se a pessoa não é um bom momento, se aquela pessoa não está preparada, ela tem uma reunião na sequência, então não vai ser uma boa você negociar naquele momento. Então, planeje. Até uma ligação, até um e-mail que você vai mandar, é preciso que seja planejado. É preciso que seja feito toda aquela estrutura que o Guilherme mostrou para vocês. Então, façam desse processo que é automático, um pouco mais estratégico, um pouco mais específico. Estabeleça regras para essa reunião, para essa conversa. Defina qual o problema. Isso é muito importante. Quando a gente está negociando, muitas vezes perde o foco do que está sendo conversado, do que está sendo estabelecido. Se você tem definido o que vocês precisam resolver, fica muito mais fácil sempre que o foco sair da negociação, sair do que é importante, voltar para isso, relembrar sempre que possível. Escuta ativa, é importante sempre ouvir, reconhecer as objeções, reconhecer eventualmente se aquele outro lado também está se sentindo ameaçado de alguma forma, se a empresa não está passando por uma situação boa financeira, provavelmente o trabalho daquela pessoa que está negociando com você também está em jogo. Então, observe e acolha. Otimismo nunca fez mal para ninguém, apreciar o outro, elogiar, trazer questões positivas ajudam nessa negociação, ajudam em estreitar a relação. Como eu já falei, estreitar as necessidades e interesses e não só as posições. Escolher a conversa ao invés nas nossas reações é o lugar, lembrem, é o lugar que vocês podem atuar, é no comportamento, é na forma como vocês reagem. Uma estratégia muito simples e muito básica para resolver qualquer situação de conflito é a conciliação, é o demonstrar vulnerabilidade, é o demonstrar a desculpa, assumir responsabilidade e motivos genuínos. Inclusive, a gente tem estudos que demonstram quando, por exemplo, ocorre um desastre, ocorre uma situação de conflito, quando você vai investigar, tem muitas contribuições para aquela situação. Por exemplo, num desastre aéreo, não há só um culpado. Quando você vai investigar, tem a participação, a contribuição de múltiplas partes. Ressaltar sempre os pontos positivos e comuns e o principal, que é o que eu mais vejo nas relações comerciais, no qual você precisa sim resolver, fazer as parcerias resolver de forma rápida. O acordo precisa ser escrito, ele precisa estar equilibrado e precisa ser específico. Seja se você estiver concedendo algo, seja se vocês estão mudando aquilo que foi combinado. Eu vejo muito essa negociação ser firmada e estabelecida por e-mail. E não custa nada fazer um acordo, redigir qual que é o compromisso, redigir qual que é a contribuição, qual a colaboração de cada uma das partes para aquela negociação, para a resolução daquela questão. Nunca fez mal para ninguém ter algo redigido, escrito e assinado por todos. E garantir que a pessoa, que a empresa entendeu qual que é o compromisso dela, entender o que ela está mudando naquela relação, o que ela está se comprometendo. Eu vejo muito isso, não, mas não foi isso que eu falei que eu ia tentar, eu falei que eu ia ia ser até 60 dias, ou não, ia ser até 70, e quando vai lá foi 80, ou foi 50, e você estava contando com 60. É importante o acordo, sempre. Seja para o início dessa relação comercial, seja para qualquer mudança dentro da relação.
Então, o acordo equilibrado, específico e escrito. Um acordo bem elaborado, bem redigido, esse aqui são alguns elementos que a gente trabalha. Ele é sempre melhor que a alternativa, como o Guilherme colocou, geralmente a minha necessidade, o meu interesse está sendo satisfeito, é a melhor de todas as opções que a gente colocou. É importante, num acordo, garantir que você, como representante de uma empresa, e a outra parte, como representante da outra empresa, esteja se sentindo beneficiado, seja legítimo, porque se essa parte não estiver se sentindo beneficiada, provavelmente ela não vai cumprir esse acordo. Então, é importante garantir que você e a outra parte estão sendo satisfeitas, que o benefício é comum, é mútuo. Compromissos, é importante que eles sejam estabelecidos, por mais que seja de um telefonema, de um e-mail. Olha, quando a carga for sair aí, eu me comprometo a te mandar um e-mail, eu comprometo a te mandar o código de rastreio, ou até, né, hoje em dia tem o satélite que acompanha a entrega do produto. Você se compromete, você liga e você mantém atualizado. É importante, coloque isso escrito. Todos os compromissos escritos e claros, e que as partes estão conscientes de cada um desses compromissos assumidos. Trabalhem na comunicação e trabalhem para estabelecer um bom relacionamento. Esse é um acordo que provavelmente será cumprido, é um acordo que vai beneficiar e que qualquer problema, provavelmente vocês vão conseguir solucionar no meio da pirâmide. Vocês não vão precisar contratar um especialista ou recorrer a um procedimento de mediação, arbitragem ou judicial. De forma resumida, eu gosto de falar que a resolução de qualquer conflito, a negociação, ela não é uma reta. Ela é como uma montanha, ela tem picos e vales. Então, é importante que você tenha consciência e clareza que pode ser que às vezes você esteja chegando numa resolução daquela questão, a negociação está chegando no final e aí surge uma questão, lembra naquela parte de baixo do iceberg que você não sabia e aí a negociação ela volta tudo para trás. Então, ela tenha paciência, porque ela é assim mesmo, uma negociação. E quanto mais clareza você tiver em qual fase da negociação você está, mais fácil e mais estrategicamente você pode atuar. De forma linear, as fases são de definição, investigação e decisão. Lembrando de novo que elas podem alternar ou a gente pode voltar para o começo se surgir alguma questão. Então, basicamente, na fase de definição é o que é importante, a gente explora os interesses e não as posições, o que está em jogo, qual que é a história, a visão, quais são as necessidades. Depois que a gente mergulhou ali debaixo da água, investigou o que está por baixo, a gente pode partir para a negociação propriamente dita, e aí a gente trabalha com opções, com soluções, com alternativas. Tem opções, tem alternativas para o seu acordo, se ele não chegar na onde você precisa, onde você deseja. E, por fim, a decisão. A decisão é o acordo, como eu já falei para vocês, um acordo escrito, equilibrado e específico. Que cada parte saiba o que ela precisa fazer, qual que é o compromisso que ela está assumindo. Acredito que eu tenha ido no tempo estabelecido. Para deixar para vocês de inspiração, alguns livros, alguns filmes que trabalham a negociação e que vocês podem se inspirar. A maioria dos casos são reais aqui, das nossas inspirações para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em nos contatar, estamos disponíveis para auxiliá-los no topo da pirâmide, quando vocês precisarem contratar um especialista, quando a situação, a negociação sair do controle de vocês. Muito obrigada por todos, pela paciência, pelo tempo, e vou abrir aqui, acredito que para perguntas. Muito obrigado, Marcela. Fantástica a sua exposição. Muito obrigado, Guilherme, também. Muito bom conteúdo exposto. Hoje, realmente, tivemos aqui todos os nossos participantes, muitos deles aqui, congratulando a vocês pela exposição. Fantástico, realmente. O tema, ele é muito importante. O tema, ele é extremamente factível, não é? Nós vivemos essa realidade dentro do nosso contexto aqui, como nós estamos nos apresentando sempre, dentro da questão do desenvolvimento de negócios, do comércio internacional. Então, nós pudemos aí vivenciar algumas experiências e ter aí, sermos agraciados, não é, com essa quantidade de técnicas e informações na busca da solução. Muito obrigado por isso. Nós temos aqui, gente, vamos lá, vamos começar o nosso momento de perguntas.
E nós sempre fazemos, né, abordamos aqui as perguntas do pessoal que se inscreve conosco. E aí, Marcela e... Você quer que eu tire a tela ou deixe essa Pode tela, ser. Maurício? Pode retirar, pode retirar. Então, vou Agradeço. parar aqui o compartilhamento. Tá bem. Então, diante disso, gente, nós temos aqui as perguntas. Marcela e Guilherme, a Marcela pode começar respondendo. Nós recebemos aqui, temos duas perguntas razoavelmente semelhantes, que eu vou apresentar de uma vez só, que é da Proginet Ecosystem, do Luiz Antônio Barbante Tavares. Como fazer a cobrança mais forte de clientes sem correr o risco de perdê-los? E dentro da questão também, a Clamper, o Vinícius Valadão, ele entrou no tema de como superar desafios de competitividade se unicamente o preço importa. Então, aqui, na primeira parte, é uma pergunta do Luiz Antônio e a do Vinícius, uma falando sobre como fazer uma pressão maior de cobrança, e a outra questão do Vinícius é como desenvolver estratégias de competitividade quando só o que dão valor é o preço. Marcela, se você quiser, por favor, começar a resposta. Eu vou começar e eu deixo aberto para o Guilherme ou para você, Maurício, se quiserem complementar a minha resposta. Eu acredito que é investigar o que está por trás, investigar se isso é algo pontual, se é algo recorrente da empresa, investigar se é algo do representante dessa empresa ou da empresa, porque muitas vezes o que acontece é algo dentro de uma área específica da empresa e que o gestor da empresa, o CEO, o CFO, ele não tem conhecimento do que está acontecendo. Então, é importante identificar primeiro o que está por trás. Como se tornar competitivo, como cobrar de forma mais rigorosa ou até sair da questão do preço, apenas investigando, indo atrás dos interesses e aumentando o bolo. Então, ao invés de talvez você não consiga pagar, a empresa não consiga pagar ou não consiga entregar a diferença do produto ou a qualidade por conta de uma safra, por conta de uma chuva, algum problema. Como que ela pode compensar? Se ela entender qual que é a necessidade da outra empresa, ela vai poder compensar, não necessariamente com aquilo que foi prometido, mas com algo a mais. Se, eventualmente, foi feita essa investigação, foram cumpridas todas as etapas da negociação e, mesmo assim, está estabelecida a divergência apenas com relação ao valor, esse é o topo que a gente chama o topo da pirâmide. Nesse caso, é interessante se precaver e já procurar um especialista, seja para resolver de forma amigável num processo de mediação, seja para resolver num processo de arbitragem judicial ou contratar especialistas na questão para auxiliá-los. Aí eu deixo aberto se o Guilherme quiser me complementar também. Bom, eu incluiria apenas um detalhe aí em relação ao primeiro questionamento, Maurício, sobre como cobrar mais fortemente sem perder o parceiro. Obviamente, isso está ligado à estratégia utilizada, a estratégia da negociação que você vai aplicar nesse caso concreto. E aí a estratégia, como foi explicado na apresentação. Se você não quer perder esse parceiro, e aí já respondendo a segunda pergunta, talvez o preço e a estratégia utilizada não pode ser a mais combativa. O preço não pode sobressair ao contrato, e sim a manutenção da relação de contrato. Aquele parceiro comercial é muito mais importante, com todas as aspas devidas ao valor do contrato. Aquele parceiro comercial, eu preciso cobrá-lo, mas também eu não posso colocar a faca no pescoço, senão eu vou perder. Então, a estratégia mais adequada para um caso concreto dessa forma é a estratégia colaborativa, que você vai, junto com este parceiro, tentar desenhar a melhor solução para todo mundo. Perfeito. Pois bem, muito bom. Então, agora eu passo aqui para as perguntas que estão aqui no nosso chat. Nós estamos aqui olhando... Desculpa, Maurício, te interromper. Só para complementar, que me veio agora, se você define a sua estratégia, se eventualmente você... É importante, se você está numa estratégia colaborativa e a outra parte está numa estratégia um pouco mais agressiva, talvez num primeiro momento você tenha que retribuir a estratégia. Ou, se o outro lado está com uma estratégia muito agressiva e você quer que tornar mais colaborativa, é o seu papel iniciar essa colaboração. Então, definir qual que é o seu papel, entender qual que é o papel do outro lado e construir juntos o melhor caminho.
Maurício, rapidamente. Esse ponto é importante porque, assim, senhores, não é porque você inicia-se com uma estratégia colaborativa, competitiva, que você vai ter que segurar essa estratégia até o final. Você tem que analisar a tática e a estratégia utilizada da parte contrária. Nada impede que você altere. Entendeu? Porque ficar na colaborativa o tempo todo e a pessoa com a faca no seu pescoço, eu acho que uma hora você tem que, usando alguns termos, meter o pé na porta e falar, peraí, aqui também sabe brigar. Então, essa estratégia depende muito da temperatura do processo de negociação. Muito bem, é isso aí. E agora temos as perguntas aqui do nosso chat. Então, a primeira pergunta foi a do Martinho Rocha, que discutiu a questão dos 16 mil quilos e 15.400, e nós já comentamos no momento em que ela surgiu. Também o serviço de inspeção, mencionado pelo Gabriel Segales, também comentamos ali no seu devido momento. E aí, temos aqui uma pergunta do Davi Piasecki. É adequado estabelecer penalidades no contrato? Guilherme, quer começar? Eu acho justo. Nós aconselhamos, sim, assim, a penalidade por alguns descumprimentos das cláusulas contratuais. Eu acho que é assim que tem uma eventual compensação de algum erro cometido pela parte no contrato. Isso, via de regra, tem que estar estabelecido no contrato as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais. Eu acho adequado. O contrato não tem... nós utilizamos o contrato para ser base da estratégia, mas o contrato é onde te passa a segurança jurídica do negócio. Uhum. Perfeito. Marcela? Só complementando, que não é muito comum estabelecer também penalidade para a etapa pré-processual, ou até, inclusive, pré-arbitragem. Então, se a ideia é realmente resolver de forma amigável qualquer divergência contratual, ou no acordo, é importante estabelecer também uma penalidade, por exemplo, pelo não comparecimento na negociação. Se for escolhida a negociação, pode ser colocado no contrato, que vai ser feita uma reunião de negociação antes da instauração de um procedimento arbitral ou judicial. E se não for essa parte não comparecer nesse procedimento, uma penalidade também é importante, porque aí garante que você tem a garantia que você não vai se assustar, não vai ser pego de surpresa com um processo, com um pedido de uma arbitragem ou até uma intimação judicial. Perfeito. Nesse mundo nosso aqui, me permitam complementar, nesse mundo nosso do comércio exterior, os contratos, eles são muito importantes. E muitas vezes nós, podemos sim colocar uma cláusula de penalidades, mas saiba que só surtirá efeito se esse seu contrato ele tiver também uma cláusula de indicação do método de mediação ou arbitragem para a solução dos seus conflitos. Caso contrário, você tem uma cláusula de penalidades que você dificilmente conseguirá cobrar, a não ser pelo meio judicial, e o meio judicial entre países, numa situação de conexão internacional, é simplesmente algo que você não quer entrar, porque dificilmente você verá um bom resultado, ou pelo menos você verá. Talvez seus herdeiros vejam alguns anos, muitos anos depois, pode ser. Mas se você vai entrar nesse caminho de usar cláusulas penais num contrato, tenha aí em mente de colocar uma cláusula de solução de conflitos pelo meio arbitragem e ou mediação, não é? Já falamos sobre isso semana passada, assunto da semana passada. Pois bem, Cláudia Gil, da Intertrade, ela coloca a seguinte pergunta. No caso de venda FOB, que o importador não paga a mercadoria, no final das contas, a responsabilidade de frete internacional e demurrage da mercadoria parada no destino é de responsabilidade do exportador? Bom, gente, Guilherme e Marcela, acredito que comércio exterior Incoterms não é a praia de vocês. Se me permitirem, eu vou me atrever aqui. Por favor. Eu vou me atrever, desculpe. Pois bem, gente, Incoterms, também é tema de uma live passada nossa. Nós trabalhamos aí esse elemento. E você vê o conflito, não é? Você vê uma das questões dos conflitos são também Incoterms. O que aconteceu? O embarcador vendeu FOB. Ótimo. Me livrei do frete. Problema do frete é do comprador. Bacana. E aí, embarcou, chegou lá no destino. O seu comprador, o cliente, ele não foi retirar a mercadoria, ele não pagou o frete. O problema agora é de quem?
Pois bem, do ponto de vista de Incoterms, a sua função exportador é colocar a mercadoria livre a bordo. O problema é que o Incoterms ele não se refere a garantir que você receba o pagamento. A responsabilidade, conforme a pergunta que foi colocada aqui, a responsabilidade é do destinatário. É o nome de quem a mercadoria está destinada no conhecimento de transporte. Qual é o problema? E aí a gente está aí no problema real. Você, vendedor, já recebeu pelo produto? Você fez uma venda com uma carta de crédito? Ao entregar documentação, você recebeu o pagamento? Ou tem um pagamento aí previsto para 30 dias? Quem vai te pagar é o banco. Você está garantido no seu pagamento? Muito bem. Se a mercadoria se perder lá no destino, não é mais problema seu. Já no risco, no sinistro, já não era mais problema seu. Contudo, o que acontece? É muitas vezes uma má estratégia comercial na qual você vende a prazo e faz um embarque em FOB, passando para o seu cliente a responsabilidade pelo frete de uma mercadoria que ele ainda não te pagou. Se perder a mercadoria, o prejuízo para você vai ser muito maior. O que acaba acontecendo na situação como essa? O embarcador acaba correndo atrás, tentando trazer mercadoria de volta para não ter um prejuízo ainda maior. Essas são as realidades do nosso cotidiano, infelizmente. Bom, seguindo aqui, gente, agora vamos lá. Então, Cláudia Gil, espero haver respondido. E Davi Piasek pergunta, chamar o especialista significa contratar um consultor. Aqui, Marcelo, eu acredito que foi quando você mostrou a sua pirâmide, está lá os especialistas, né, na parte de negociação. Chamar especialista, então, significa o quê? Contratar um consultor? Um especialista pode ser desde um advogado, um negociador que realmente a área dele, ele está... É muito comum, por exemplo, em recuperações judiciais, você contratar um negociador para negociar com os credores, a empresa que está em recuperação judicial ou falência. Ou talvez, por exemplo, um assessor técnico, um perito, chamar alguém que tenha conhecimento da área e do conflito em si, que possa auxiliar na solução. Então, depende caso a caso de quem vai ser esse especialista. Muito bem. Guilherme? Eu concordo com o que a Marcela disse, mas quando a gente fala especialista, hoje existe também a figura do negociador profissional, entendeu? Então, hoje, essa pessoa está no mercado e ele pode ser contratado por isso, ou através de utilização de procedimentos de mediação e arbitragem, mais mediação que busca uma solução, porque todo mediador ele é um especialista em negociação. Então, pode-se buscar essas figuras também no mercado. Maravilha. Pois bem. E só complementando, Maurício, desculpa, o mediador, além de ser um especialista, sabe, a base ali, a parte de baixo, onde estão os interesses, ele tem capacidade e habilidade para investigar junto com cada uma das partes, e quando ele entende, porque muitas vezes numa negociação, uma das partes ela não quer revelar qual que é verdadeiramente o interesse dela, porque senão talvez ela fragilize os argumentos e as posições que ela está colocando na mesa. Então, um mediador, um negociador, ele pode investigar separadamente com cada uma das partes quais são os interesses de cada uma e ver se tem algo que casa. E aí ele pode perguntar para as partes, ele pode trazer para a mesa esse objetivo comum. Perfeito. Temos aqui agora a pergunta do Luiz Barbante. Luiz Barbante, nós respondemos uma pergunta sua da sua inscrição e você está aqui com a gente. Muito obrigado. Ele tem um conflito internacional com uma grande empresa em Recife. E ele pergunta se a Câmara de São Paulo, a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo, pode ajudar. Sim. Quando a gente fala em câmaras de mediação e arbitragem, nós não estamos sujeitos à jurisdição estatal ou aos foros da comarca de São Paulo. Então, a nossa jurisdição é mundial. Nós atendemos todos os tipos de conflito, tanto nacional como internacionais. Então, por favor, estamos à disposição aí para orientá-lo. Mas nós podemos atender qualquer tipo de conflito. Perfeito. Pois bem, Alberto Monteiro coloca o seguinte: existe um mantra em que as negociações devem ser sempre ganha-ganha. Mas em negociações internacionais, nem sempre essa regra prevalecerá, não é?
Guilherme e Marcela, me permitam que eu comece essa resposta, que vocês aí me dão apoio ao pensamento. Alberto Monteiro, ganha-ganha é um conceito universal. Nós, muitas vezes, acreditamos, não é, que no mundo internacional exista eventualmente alguma condição de diferença de forças. A grande questão é que, infelizmente, muitas vezes, aqueles que entram numa negociação internacional não estão adequadamente preparados para ela. E aí você vê exatamente um ganha-perde, não é? Os casos que nós temos exposto aqui, como os problemas, os conflitos causados, é exatamente uma demonstração de, infelizmente, falta de preparo na negociação, que anteviram os riscos daquele processo e não se precaveram. Por exemplo, faltou pagamento, bastava ter um contrato ou um processo, uma forma de pagamento internacional que desse a garantia para isso. O problema lá da qualidade e quantidade de mercadoria, bastaria que houvesse uma contratação de uma empresa inspetora, certificadora, dentro do processo. Então, muitas vezes, existe um ganha-perde por falta de preparo. Marcela, Guilherme, o que vocês acham desse pensamento? Faz todo sentido a sua colocação, Maurício, mas assim, um ponto me permite discordar, um ponto apenas. Negociação depende muito da sua posição de contrato e nem sempre esta balança vai ser equilibrada. Então, e não é só em conflitos internacionais, entendeu? Nós estamos falando de busca dos interesses da sua empresa. Então, esse equilíbrio, quando a gente fala de ganha-ganha ou perde-perde, para as coisas ficarem meio que equilibradas, numa negociação pura e simples, eu não vejo essa balança tão equilibrada, entendeu? Porque você vai estar defendendo os interesses da sua empresa. Perfeito. Muito bem. Marcela? Não só um adendo, inclusive pegando a pergunta anterior também, foi o que você colocou, quanto mais você se programar, se precavir, mais fácil fica. Então, mesmo que você tenha confiança e controle de uma Câmara que seja sediada em São Paulo, com uma empresa que é sediada fora do país ou em outra cidade, hoje a gente está vendo, a gente está, enfim, passando um evento aqui de forma tão boa quanto se fosse presencialmente. A gente tem ferramentas para isso. E numa situação como essa, é importante identificar, inclusive até algum comentário que fizeram aqui, a boa-fé e a má-fé. Se passado por todas essas etapas, se passado inclusive por uma cláusula na qual previa uma solução amigável da questão, e mesmo assim a solução não emergiu, ou foi identificada a má-fé, uma fraude ou uma questão, não tem como, né? A gente precisa recorrer aos meios que a gente não gostaria de recorrer, como uma arbitragem ou um processo judicial. Perfeito. Bom, pergunta agora do Carlos Ruiz. Tem uma exportação feita para a Venezuela e o distribuidor informa que o governo não autoriza a saída de divisas para pagamento dos pedidos em aberto. Como resolver questões do governo e câmbio? Marcela, Guilherme, me permitem tentar a saída dessa? Gente, a pergunta então chegou, muito obrigado, agradecemos aí, é um conflito bem interessante, Carlos Ruiz. Bom, lá na Venezuela tem um órgão do governo chamado CADIV. O CADIV é quem autoriza pagamento, saída de divisa internacional. Venezuela, a situação, estado, condições dela são muito bem conhecidos de todos nós que operamos o comércio exterior. Sabemos muito bem que esses problemas já vêm de longa data, pelo menos até onde eu me recordo, isso vem acontecendo há pelo menos 6 ou 7 anos, dessa interrupção, essa intervenção do CADIV na liberação. E aí, bom, situação ela é, infelizmente, muito difícil mesmo. Então, dentro desse contexto, se você já embarcou a mercadoria para a Venezuela numa expectativa de pagamento posterior, então você vai amargar aí uma longa espera. Quais são as formas em que isso daí se resolve? O seu cliente, ele encontra a forma como o pagamento será feito para você. Dentro desse contexto, operações back-to-back. Então, existe gente que precisa operar na Venezuela, ele começa a atuar em operações back-to-back. Vocês que são do mundo do comércio exterior sabem o que é uma operação back-to-back.
Então, uma empresa, uma trading que esteja fora da Venezuela, faz a aquisição da mercadoria para entrega, então, na Venezuela, o seu negócio não é com a empresa que está sujeita às condições de CADIV. Então, gente, aqui nós precisamos aí de uma orientação bem mais profunda, são condições e critérios complexos. Por quê? Existe o impedimento do governo do país para que o pagamento seja feito. Então, diante desta situação, se você já embarcou, Carlos, você está numa situação bem difícil, posso dizer isso. Se você ainda não embarcou, proponha ao seu cliente uma operação back-to-back que ele realize por uma empresa comercial que ele venha a ter fora, que você faça o seu negócio com o destino de porto, não é? Apesar do seu comprador estar, por exemplo, em algum outro país ali das imediações, o desembarque se dá lá no porto venezuelano. E aí você vai ter que negociar isso com o seu cliente. Então, infelizmente, este é daquelas situações que você daqui do Brasil tem pouco a realizar para fazer com que o CADIV, que é um órgão governamental, solucione o seu problema. Desculpe. E aí o Alberto Monteiro, gente, Marcelo e Guilherme, olha só. O Alberto Monteiro fala assim: fiquei surpreso ao participar de um seminário de direito esta semana, onde o palestrante afirmou que a arbitragem é inviável por ser extremamente cara e que só seria de fato acessível a grandes empresas e negócios vultuosos. Isso é mesmo um fato? Olha aí. Eu gosto desse. Obrigado pela pergunta, Alberto. Essa pergunta é muito importante porque isso é uma lenda. Isso é colocado porque hoje as grandes empresas, elas utilizam as grandes câmaras. E essas grandes câmaras, ou as câmaras mais famosas, elas são caras. O que existem outras câmaras, e aí me permita, Glória e Maurício, a nossa Câmara da Associação Comercial, ela é compatível com o seu contrato. Então, primeiro, existem outras câmaras que realizam o mesmo trabalho com a mesma qualidade, com a mesma credibilidade, com os mesmos profissionais no seu quadro de árbitros e mediadores das grandes câmaras, mas isso tem que ser analisado, e voltamos de novo no ponto mais importante, na elaboração do contrato. Não adianta na elaboração do contrato que estiver discutindo um valor de R$200 mil, R$500 mil, você eleger uma câmara da CCI, que nós, na última live, nós fizemos $15 mil para você dar a entrada. Então, é incompatível economicamente com o seu contrato. Então, por isso que esse questionamento me incomoda muito. Eu já ouço isso há muito tempo, tá, Alberto? Que a arbitragem é para grandes contratos. Não. A arbitragem está para um momento de democratização, está tendo acesso a pequenas e médias empresas na arbitragem, mas o único cuidado é que antes de eleger na cláusula compromissória de arbitragem, antes de eleger a escolha da Câmara, analise os custos dessa Câmara, que seja compatível com o seu contrato. Porque senão você vai gerar dois conflitos, o do contrato e da eleição da Câmara. E aí você vai estar preso a essa cláusula compromissória. Gente, isso é lenda. A arbitragem existe para todos os tipos de empresa. Tá? Então, é uma reserva de mercado que esse pessoal tenta fazer para essas câmaras grandes e nós estamos aqui pronto e já realizamos arbitragens tranquilamente de questões internacionais. Então, basta só ter esse cuidado. Maravilha. Gabriel Segales pergunta: como determinar o local de resolução de pendências ou conflitos para dirimir os conflitos pelo incumprimento do contrato? Como determinar o local de solução, então? Quais as recomendações? Voltamos ao contrato. Assim, todos isso refere-se ao contrato. Senhores, estão vendo como que a elaboração deste contrato é o passo mais importante de qualquer negócio?
Na eleição lá da cláusula, seja escolhendo, vamos partir para a cláusula compromissória de mediação e arbitragem, na confecção dessa cláusula você pode estabelecer as regras que serão utilizadas na resolução de conflito, qual a legislação vai ser utilizada e o local onde vai ser realizada esta arbitragem. Então, assim, muito cuidado. Vamos escolher a CCI, nós vamos dar um passeio lá na Europa, ficar uns 2 dias lá em Paris, enfim, lá em Hong Kong também, que é um grande centro de arbitragem hoje, mas a gente tem que analisar. E essa cláusula é uma cláusula autônoma ao contrário. Então, é um outro contrato que também temos que discutir. Mas, em relação à pergunta, muito objetivamente, na cláusula de eleição da arbitragem ou a eleição do foro, a do foro é automaticamente, mas da arbitragem você já faz a consignação que essa arbitragem correrá na cidade de São Paulo, no Brasil, na cidade de São Paulo. Só isso já é suficiente. Com certeza. Esse é o caminho, né, Marcela? Sim, com certeza. Só fazer uma questão que a gente tem visto muito, principalmente na pandemia e principalmente em relações internacionais. Por mais que você escolha São Paulo, por exemplo, é importante, se você não tiver interesse ou você não entender que isso é importante para a resolução da questão, estabelecer que isso também seja feito de forma virtual. Se a cláusula não prevê e o regulamento da Câmara não tiver essa previsão, muito provavelmente você vai ter que viajar e você vai ter os custos, além da arbitragem, da mediação, os custos com a viagem, com a hospedagem. Além disso, é muito importante também estabelecer, por exemplo, se vai ser uma arbitragem com árbitro único, que aí você tem um custo de apenas um árbitro, ou um tribunal arbitral. Um tribunal arbitral você tem um custo de 3 árbitros. Aqui na CBMAI a gente chama de arbitragem simplificada, arbitragem de árbitro único. Além disso, também estabelecer, se vocês quiserem, profissionais qualificados para resolver essa questão. Por exemplo, como o Maurício, vocês podem contratar o Maurício eventualmente. O Maurício, eu não sei se ele já faz parte da lista de especialistas da Câmara, mas já faço o convite aqui para trabalhar nas questões de mediação e arbitragem internacional. Então, é importante ter, sim, uma cláusula bem redigida. Além disso, na prática da arbitragem e mediação, a gente tem visto também contratos que têm um valor expressivo, eles têm uma previsão de até X valor utilizar uma Câmara e um valor um pouco mais expressivo utilizar uma outra Câmara. Então, o que é outra problemática que a gente tem visto muito na prática, utilizar a previsão de câmaras que são mais acessíveis, mas que elas não têm saúde, sustentabilidade. Por isso que é importante pesquisar câmaras que já estão no mercado há bastante tempo ou que tem uma entidade por trás, por exemplo, como a Câmara aqui da Associação Comercial de São Paulo, uma entidade de 125 anos que daqui a 2 anos, quando eventualmente você tiver um problema contratual, essa Câmara ainda vai existir. Porque, como o Guilherme falou, se lá na frente você tiver uma cláusula com uma Câmara mais acessível, mas que não existe, você vai ter um segundo problema para resolver. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo, gente. E Maroncelli, volta aquele tema da Venezuela. Gente, Venezuela é interessante. É aquele momento. Pense bem antes de fazer negócio com a Venezuela nesse momento, infelizmente. Maroncelli disse o seguinte, mas não tem o CCR? CCR é o Convênio de Créditos Recíprocos que existe aqui na América do Sul. E alguns... o CCR, ele foi muito famoso. Brasil e Argentina era fortíssimo de CCR. Brasil e Venezuela era fortíssimo. Todos os países que o Brasil sempre teve muito negócio, sempre foi forte o CCR. O problema do CCR é o seguinte: o CCR é o Convênio de Crédito Recíproco. Todo mundo eu tenho uma dívida contra aquele país tem uma dívida contra nós, os bancos centrais têm um acordo e os bancos centrais têm remessas a fazer. O que eles fazem? Eles fazem composição de dívida. Olha, eu devo tanto para o seu país, seu país deve tanto para mim, vamos bater aqui as dívidas, cada um paga o seu. Perfeito. O problema é a fila que você tem que entrar para que o seu crédito entre nessa consideração de solução pelo CCR. Esse é o problema. Imagine o tamanho das dívidas que existem entre os dois países de commodities. Então, normalmente, isso aí fica lá em cima. Dentro de muito disso, tá bem, gente? São combustíveis fósseis. É petróleo, é gasolina, óleo diesel. É nessa troca que o valor disponível do CCR é consumido. Então, você pode falar, mas tem o CCR.
né, não é tão simples assim. Então, nós, infelizmente, estamos do lado privado, nós temos que realmente buscar alternativas. Aqui na São Paulo Chamber, nós também temos a possibilidade de auxiliá-lo na recomendação de soluções para os seus negócios. Essa é a função, é isso que nós oferecemos aos nossos associados, né? Momento propaganda, né? Sempre necessário. Pois bem, e aí eu tenho também a questão da Simone Moura. Mesmo carta de crédito não garante negócio com Venezuela? Simone Moura, quando você faz negócio com uma carta de crédito, o que é interessante da carta de crédito? Se você conseguir alguém da Venezuela é o assunto, tá, gente? Se você conseguir aí que o seu comprador na Venezuela abra a carta de crédito, você tem que ver que banco está emitindo essa carta de crédito. Se for o banco... porque normalmente a carta de crédito, você fala, quem que abriu a carta de crédito? Tem um banco internacional segurando a operação. Não é o Banco Nacional da República Venezolana que é o pagador da carta. Vai ser um banco internacional reconhecido de renome que vai estar amparando que tem um correspondente aqui no Brasil no qual a carta chegou. Veja quem é o banco que está pagando. Porque se for um banco de condição venezuelana, você está dentro do mesmo risco, porque o banco só vai poder mandar para frente o pagamento e você vai falar, mas você tem um crédito, olha que bom para você. Então, cautela é algo extremamente importante. E experiência também, né? Essas experiências, eu conto essas coisas, gente, porque eu já perdi 25 anos atrás, eu perdi $200 mil em vendas para um determinado país, aqui nas redondezas. Então, a gente sabe o quanto a gente sofre por não ter feito as previsões adequadas, não é? Muito bom. Bom, já recebi aqui a instrução da diretoria, gente, que chegamos ao final. Agradecemos muito Guilherme, Dilsane, Marcela Bampi, muito obrigado pela presença. Foi mais uma manhã muito boa para nós colocarmos aqui em prática, não é? Esse desenvolvimento de conhecimento que nos auxilia a avançarmos no comércio exterior. Muito obrigado, agradeço a vocês todos e a vocês todos que ficaram aqui conosco, 82 pessoas aqui conosco, agradecemos e na próxima semana, Glória, próxima semana tem mais? Tem mais. Só para esclarecer aqui, gente, eu estou vendo muitos comentários aqui. Então, todo o material que a gente produz aqui durante a live e o PPT é sempre encaminhado via e-mail para vocês, tá? Então, não se preocupem, a gente tem, para quem se inscreveu, se está aqui é porque se inscreveu com a gente, então a gente já tem o e-mail de vocês, a gente vai mandar para todos, então, o link que vai estar postado no nosso YouTube e o material PPT. Lembrando, na semana que vem, então... e as perguntas que não foram respondidas, nós tivemos, se eu não me engano, 26 perguntas feitas pela ficha de inscrição, e eu vi que ficou alguma faltando aqui também. Então, essas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar para o Guilherme e para a Marcela, eles vão responder diretamente para vocês. E caso, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à solução de conflitos, fiquem à vontade para falar com eles, eles já se dispuseram a atendê-los, tudo bem? Eu só vi aqui então, uma do Alberto pedindo modelo de contrato. Semana passada a gente preparou, Alberto. Então, se a Glória autorizar, tem uma série aqui bacaninha para vocês. O Alberto, pelo jeito, ele recebeu. Não, é o Alberto que pediu, não é verdade? Isso, foi ele que pediu. Eu mando para você, Alberto, pode deixar. Maravilha. E vamos lá então, Guto, vamos compartilhar a tela da live da semana que vem. A gente vai iniciar agora, nós fizemos já 13 lives, sempre focando na exportação e em alguns momentos que valia também para importação. Agora a gente vai focar um pouco a pedidos na importação. Então a gente começa com os primeiros passos, até a gente fazer lives específicas, por exemplo, sobre Incoterms diretamente para a importação. Tudo bem? Então semana que vem... importação, a gente vai falar sobre as razões para importar e as oportunidades, plano de negócio para importação, as categorias do radar, KNAI, portal do Siscomex, enfim. São os primeiros passos para quem quer importar e a gente vai tocar nesse assunto. Tem muita gente preocupada com o câmbio, como que vão ficar as importações nessas circunstâncias atuais. Então, não se preocupem, a gente vai abordar, a gente vai trazer uma super especialista nesse setor de importação.
Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês pela participação. Eu agradeço, eu vejo algumas figurinhas aqui que já estão nos acompanhando há um tempo. Muitíssimo obrigada, fico super feliz, então. É um ótimo final de semana para vocês já desde quinta. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.